Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você vai assistir esse vídeo. Estamos aqui mais um dia para realizar nossa leitura do livro Caibalion, que foi escolhido dentro do grupo de envio de Reiki à distância, um grupo que eu tenho com o intuito, né, de enviar a energia tão maravilhosa do Reiki, essa energia de amor e cura. Esse reiki ele é enviado de forma gratuita a cada 15 dias, às segundas-feiras, às 10 horas da noite. Então, para você entrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no link da bio da outra rede social. Tem o link, é só entrar, preencher o formulário e você já vai estar participando aí do envio deste reiki, tá bom? Então, nós estamos lendo esse livro, O Caibalion. É uma versão, né, traduzida da escritora Júlia Fiuza. É extremamente interessante o formato em que ela aborda, né, este livro e também teve toda a tradução dele, né? Então, está sendo desafiador. Não sei se você já assistiu algum dos capítulos anteriores. É uma leitura bastante desafiadora, mas é o que eu falo. Nada como um desafio para expandir a nossa consciência, né? E trazer outras frases, outras palavras, outros conhecimentos e principalmente entender, né? Por exemplo, aqui o Caibalion, ele se refere a 7 leis herméticas, que devemos ter o conhecimento para aplicar cada uma delas na nossa vida e trazer o entendimento de muitas situações e o entendimento também onde nós podemos mudar para melhorar as coisas, né? Melhorar o que a gente está recebendo da vida, a gente consegue trazer uma mudança. Vamos lá para a leitura. É a leitura do capítulo sexto, mas ele é bem compridinho, né? Então, a gente começou ontem e a gente vai seguir com ele hoje. Então, capítulo sexto, Paradoxo Divino. Então, vamos lá. O objetivo desta lição é imprimir nas mentes de nossos estudantes o fato de que, para todos os efeitos, o universo, suas leis e seus fenômenos são tão reais no que diz respeito ao homem, como estariam sob as hipóteses do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese, o universo em seu aspecto externo está mudando, sempre fluindo, transitório e, portanto, desprovido de substancialidade e realidade. Mas, abre parênteses, note o outro polo da verdade. Sob as mesmas hipóteses, somos obrigados a agir e a viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre essa diferença entre as várias hipóteses que, sob as velhas visões, o poder mental era ignorado como uma força natural, enquanto sob o mentalismo torna-se uma grandiosa força natural. E essa diferença revoluciona a vida para aqueles que entendem este princípio e suas leis práticas resultantes. Então, finalmente, todos os estudantes devem aprender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que deles resultam. Mas não ceda à tentação que, como afirma Caibalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente realidade das coisas. A consequência é que eles vagam no mundo como desvairados. Só um minutinho. Como pode melhorar? Não vai travar. Vamos lá. Desvairados, vivendo em uma terra de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem, sendo seu fim serem quebrados contra as rochas e rasgados pelos elementos por causa de sua loucura. Em vez disso, siga o exemplo do sábio, em que a mesma verdade é afirmada
da seguinte forma: use a lei contra as leis, o maior contra o menor. Apele e, pela arte da alquimia, transmute aquilo que é indesejável no que é agradável e, portanto, triunfe. Seguindo a autoridade, evitemos a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade de que a matéria não consiste em sonhos anormais, visões e imaginações fantásticas ou vivas, mas em usar as forças mais altas contra as mais baixas, escapando das dores dos planos inferiores ao vibrar de modo mais elevado. Lembre-se sempre, estudante, lembre-se sempre, estudante, que transmutação, não negação presunçosa, é a arma, é a armação aparentemente contraditória. É reconciliável sob a lei do paradoxo. É, além disso, uma afirmação hermética das relações existentes entre o todo e o universo mental. Vimos como tudo está no todo. Agora vamos examinar o outro aspecto do assunto. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Os ensinamentos herméticos são, em seu sentido, que o todo é iminente, permanece dentro, é inerente, habita em seu universo, e em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta afirmação é geralmente ilustrada pelos professores através de uma referência ao princípio da correspondência. O professor instrui o aluno a formar uma imagem mental de algo, uma pessoa, uma ideia, algo com uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou dramaturgo formando uma ideia de seus personagens, ou um pintor ou escultor formando uma imagem de um ideal que ele deseja expressar por sua arte. Em cada caso, o aluno descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e apenas dentro de sua própria mente, ao mesmo tempo ele seja aluno, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, é, de certa forma, imanente, permanecendo dentro ou habitando a imagem mental também. Em outras palavras, toda a virtude, a vida e o espírito da realidade na imagem mental são derivados da mente imanente do pensador. Considere isso por um momento, até que a ideia seja apreendida. Apreendida. Para tomar um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiam meramente na mente de Shakespeare, na época de sua concepção ou criação, e ainda assim, Shakespeare também existia dentro de cada um desses personagens, dando-lhes sua vitalidade, espírito e ação. De quem é o espírito dos personagens que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens ou cada um desses personagens teria um espírito pessoal, independente de seu criador? A Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere são espíritos e realidade de si próprios ou representam o poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo explica que ambas as proposições são verdadeiras vistas do ponto de vista adequado. Micawber é Micawber e ainda Dickens. E novamente, enquanto pode-se dizer que Micawber é Dickens, no entanto, Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador é inerente a mim, e ainda assim eu não sou ele. Como isso é diferente da chocante meia-verdade tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios que enchem o ar com seus gritos raivosos de Eu sou Deus. Imagine Ben Calber ou o sorrateiro Uriah Heep gritando Eu sou Dickens, ou algum dos humildes bobos em uma das peças de Shakespeare, eloquentemente anunciando Eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, e ainda assim o verme da terra está longe de ser o todo.
E ainda resta a maravilha de que, embora o verme terrestre exista meramente como uma coisa humilde criada e tendo seu ser apenas dentro da mente do todo, o todo é imanente na minhoca e nas partículas que compõem o verme terrestre. Haverá talvez um mistério maior do que este de tudo no todo e o todo em tudo. Ela é bem interessante a forma dela trazer, né, o conhecimento, a tradução desses livros e dessas leis, né? Porque a gente aprende muito que somos todos um, mas somos únicos. E quando a gente vai estudar sobre a energia, é que vem essa informação, né, de que todos somos um, é que tem um universo dentro, nós fazemos parte do universo, assim como o universo faz parte de nós, mas nós não somos o universo, porque somos únicos, né? Então, é isso que ela quer dizer aqui, é que é muito interessante a forma como ela traz, né? Mas vamos lá. Nada como uma expansão da nossa consciência para trazer essas abordagens, palavras difíceis, né? Então, faz bem, né, trazer essa expansão, essa diferença aí nessa leitura. O estudante perceberá que as ilustrações dadas acima são necessariamente imperfeitas e inadequadas, pois representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, enquanto o universo é uma criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos a separa. No entanto, é apenas uma questão de grau, já que o mesmo princípio está em operação, o princípio da correspondência, se manifesta em cada um. Assim como acima é abaixo e assim como abaixo é acima. E no grau em que o homem percebe a existência do espírito imanente dentro de seu ser, assim ele se erguerá na escada espiritual da vida. É isso que significa o desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Tente lembrar essa última definição do desenvolvimento espiritual. Contém a verdade da verdadeira religião. Já ouvimos dizer também, né, que a religião, ela, ela coloca a gente numa caixinha, enquanto que a religião, na verdade, ela está dentro de nós, né? Então, não importa onde você vá, a religião é aquela que você segue, que está dentro de você. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos da vida, muitos graus de existência no universo, e tudo depende do avanço dos seres na escada, na qual a ponta inferior é a mais grosseira matéria e a ponta superior é separada apenas pela divisão mais sutil do espírito do todo. E nesta escada da vida, tudo está se movendo, todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o progresso é um lar para onde se retorna. Tudo está acima e abaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Esta é a mensagem dos iluminados. Deixa eu tomar mais um golinho de café. Os ensinamentos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo são que, no início do século criativo, o todo, em seu aspecto de existência, projeta sua vontade em direção ao seu aspecto de tornar-se e começa o processo de criação. Ensina-se que o processo consiste na redução da vibração, até que um grau muito baixo de energia vibratória seja alcançada, momento em que a forma mais grosseira possível de matéria se manifesta. Esse processo é chamado de etapa da involução, na qual o todo se torna involuído ou envolvido dentro de sua criação. Os hermetistas acreditam que este processo tem correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se torna tão envolvido em sua criação mental a ponto de quase esquecer sua própria existência por um tempo, quase vivendo em sua criação. Se em vez de envoltos usarmos a palavra extasiados, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Esse estágio involutivo da criação é às vezes chamado de efusão,
da energia divina, assim como o estado evolutivo é chamado de infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado o mais distante, movido pelo todo. Enquanto o início da etapa evolutiva é considerado como o início do retorno do ritmo de pêndulo, sendo uma expressa, sendo expressa uma ideia de voltar para casa e em todos os ensinamentos herméticos. Os ensinamentos dizem que, durante a efusão, as vibrações ficam cada vez mais baixas até que finalmente o impulso cessa e o balanço de retorno começa. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão as forças criativas se manifestam compactamente e como um todo, no início da etapa evolutiva, ou infusão, manifesta-se a lei da individualização, ou seja, a tendência de separar em unidades de força, de modo que finalmente aquilo que se separou do todo, como energia, são individualizada, retorna à sua fonte como inúmeras unidades de vida altamente desenvolvidas, tendo subido cada vez mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo de criação mental do universo na mente do todo. E a palavra contemplação também é empregada com frequência, mas a ideia compreendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada da raiz latina, que significa estender-se, desdobrar-se. E o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, extensão da energia mental, de modo que a ideia interior seja prontamente compreendida quando examinamos o real significado de atenção. Os ensinamentos herméticos sobre o processo de evolução são que o todo, tendo meditado no início da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo pensado que ele existia gradualmente, desperta de sua meditação e começa a manifestar o processo de evolução sobre os planos materiais, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Assim, o movimento ascendente começa e tudo começa a mover para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades brotam em existência, as combinações começam a se formar, a vida aparece e se manifesta em forma cada vez mais elevada. A mente se torna cada vez mais evidente e as vibrações constantemente se tornam mais elevadas. Em suma, todo o processo de evolução, em todas as suas fases, começa e prossegue de acordo com o processo estabelecido, através das leis do processo de infusão. Todas ocupam eras sobre eras do tempo do homem, cada era contendo incontáveis milhões de anos, mas ainda assim, como dizem os iluminados, toda a criação, incluindo a involução e evolução de um universo, é apenas como um piscar de olhos para o todo. No final de inúmeros ciclos de eras de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está concluída, e tudo é retirado do todo, do qual emergiu. Mas, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas é infinitamente expandido. As criaturas e o Criador são mesclados, tal é o relato dos iluminados. Bom, essa foi a leitura de hoje. Eu falei, né? Super interessante, porque é muito diferente a forma como ela traduziu, né, as coisas aqui, as falas dela, né? Muito interessante para a gente fuçar mesmo a nossa mente, né? E entendendo cada capítulo que ela traz, no final do capítulo ela sempre meio que dá um resumo assim um pouco mais fácil da gente compreender.
Porque o que acontece no início do livro, ela explicou quais são as 7 leis herméticas, né? E agora ela traz a explicação da criação dessas leis, né? E onde essas leis são aplicadas. Então, é uma leitura bem interessante. E a gente fica por aqui e amanhã a gente segue com esse capítulo, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar na descrição do vídeo como faz para entrar no grupo de Reiki de envio gratuito, que foi por lá que surgiu a criação desse Clube do Livro para a gente trazer cada vez mais expansão da consciência, tá bom? Um beijo, até amanhã. Até amanhã não, até a semana que vem, porque amanhã é sábado. Bom final de semana. Tchau.